Toda mulher quer ser amada por um homem. Toda mulher quer amar e ser amada pelos homens que fazem parte da sua vida. Seja lésbica ou hétero, bissexual ou celibatária. Ela quer sentir o amor do pai, avô, tio, irmão ou amigo. Se for heterossexual, ela quer o amor de um companheiro. Seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é João Souza e hoje nós vamos começar a síntese da leitura do primeiro capítulo de Bell Hooks, A Vontade de Mudar. Homens, masculinidade e amor. Essas são as palavras ditas por Bell Hooks nas primeiras linhas desse capítulo. Vamos entender o que Bell Hooks estava querendo dizer pra gente. Mas, antes de tudo, eu gostaria de deixar algumas perguntas. Você, homem, se sente amado pelas mulheres na sua vida? Consegue sentir com que essas mulheres se sintam amadas? Bom, essas são as perguntas que a gente vai tentar responder nesse primeiro capítulo do livro. Nas primeiras páginas do livro, a Bell faz a exposição de como as mulheres sentem a necessidade de se conectarem emocionalmente com os homens. E isso vai além dos nossos relacionamentos amorosos e chega nas nossas relações familiares. Porém, pelos homens terem essa dificuldade de se conectarem e desenvolver o seu emocional dentro das suas relações, acaba que essa conexão não acontece, o que gera uma grande frustração. E essa frustração é um dos motivos de ser tão comum a gente ver mulheres atacando homens atualmente. Pois, apesar do feminismo evoluir em diversas esferas de poder, como o trabalho, o sexo, os homens ainda se recusam a mudar na esfera emocional. Mais à frente na escrita, a Bell Hooks ela vai reforçar a ideia de que toda criança quer ser amada pelo seu pai. E que a nossa sociedade criou a ideia de que a mãe ela nunca vai conseguir preencher esse vazio emocional. Ela usa a definição de outro autor. E esse autor define que amor de pai é uma joia incomum a ser descoberta, polida e conservada. E o valor aumenta devido à sua escassez. Mas a falta desse amor resulta numa raiva e um vazio emocional, que quando adultos gera uma constante busca por tentar preencher esse vazio. Algo que acabamos buscando nos nossos relacionamentos amorosos, onde a gente tenta suprir essa falta de atenção masculina. Porém, é uma forma de amor que um parceiro amoroso nunca vai conseguir suprir. Ao entender que esse amor nunca virá, a gente acaba se contentando e supervalorizando essa atenção masculina que a gente recebe e mentindo pra gente mesmo que aquilo é o máximo que a gente vai conseguir de um homem. Mais à frente, depois dessa indagação, ela faz um relato pessoal. Nesse relato pessoal, ela conta como ela, quando criança, se forçava a ser uma criança desobediente para conseguir atrair essa atenção do pai dela, para conseguir suprir esse vazio emocional. Seguindo adiante no livro, a Bell Hooks traz como o feminismo hoje tem uma ideia errônea de que os homens têm tudo e que a dureza pela qual eles lidam com a vida deveria ser algo replicado pelas mulheres. Porém, essa forma de agir mascara a poda emocional e a tristeza profunda que os homens sentem, que, por mais que tentem disfarçar e mentir para eles mesmos, lá no fundo eles querem ser amados e querem se conectar emocionalmente. Porém, a sociedade e o patriarcado já ensinou aos homens que ser homem de verdade é reprimir seus sentimentos e ser estoico às coisas externas. Mas a pergunta que fica é: as mulheres realmente querem saber como os homens se sentem? Pois quando os homens tentam expor minimamente os seus sentimentos, e esses sentimentos vão de encontro com os interesses femininos, a gente lembra de por que eles devem ficar calados. Pois acolher as demandas masculinas e entender o que aflige os homens resultaria em uma acusação. Uma acusação contra as mulheres. Uma acusação
de que as mulheres fracassaram em suprir as demandas emocionais dos homens, algo que elas são ensinadas desde pequenas que elas devem cumprir, e que elas são as culpadas pelos homens não se sentirem amados e não serem felizes. Mais à frente também é discorrido como a única emoção que os homens são autorizados a sentir é a raiva. E essa raiva gera a violência que hoje a gente vê tão exposto nos jornais. Essa raiva também vai ditar a maioria das interações dos homens com o mundo. É descrito que um homem com raiva, um homem violento, mesmo que em menor grau, é algo que deve ser valorizado. E que isso seria ser homem de verdade. Porém, a raiva é o melhor esconderijo para aqueles que têm medo, angústia e dores emocionais latentes. Mas as pessoas que mais sofrem com essa raiva dos homens são as mulheres. E por mais que a gente fale, ainda falamos muito pouco sobre como as mulheres têm medo dos homens. E esse medo se torna a base para o ódio e o desprezo que as mulheres sentem hoje. E fica o questionamento: como podemos amar o que temos medo? Como um homem que nunca se sentiu amado pode amar? Bom, chegando ao final do capítulo, a Bell Hooks faz uma indagação muito forte. A indagação de que o amor aos homens é condicionado. Que dentro da nossa sociedade patriarcal, os homens são amados pelo que eles fazem, pelo valor que eles entregam, e não pelo que eles são. Pois o patriarcado aprisiona os homens nessa lógica. Porém, quebrar essa lógica e se libertar disso é algo que os homens precisam buscar, para assim conseguirem se sentir completos e trabalhar a sua subjetividade. As mulheres até podem ajudar nesse processo, porém é importante lembrar que nenhum amor de mulher salva um homem e que, em suma, homens e meninos salvam a si mesmos quando aprendem a amar. Bom, pessoal, essa foi a síntese do primeiro capítulo de A Vontade de Mudar: Homens, Masculinidade e Amor. Eu sei que é um livro focado em homens e nesse vídeo eu falei muito sobre mulheres e feminismo, porém, ela começa ali a preparar um colchão sobre os assuntos que ela vai abordar lá na frente. Então é muito comum que nesse capítulo fique aquela ideia de, poxa, é um livro sobre homens, mas você só falou sobre mulheres, né? Mas mais pra frente a gente começa a abordar um pouco mais sobre as questões de masculinidade, homens, né? É um capítulo muito forte, eu acho que ela trabalha muito bem ali o comecinho do livro. Eu já tô um pouquinho mais à frente dele, né? Eu tô ali pelo capítulo 5 e eu entendo que é uma boa base. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Se inscreva no canal, deixa um like e eu quero saber agora a opinião de vocês. O que vocês acham desse formato de vídeo? O que vocês acharam da leitura da Bell Hooks? E vocês concordam com ela? Vocês acham que o que ela está falando aqui nesse primeiro capítulo faz sentido? Quero saber a opinião de vocês. Lembrando, muito importante lembrar que essa síntese aqui não substitui uma leitura do capítulo, tá? Por ser uma síntese, eu acabo cortando algumas coisinhas, né? Ela faz alguns relatos pessoais, algumas declarações que eu acho que podem ajudar bastante a melhorar o entendimento do livro. Então, muito obrigado, se inscreve no canal e até logo!